Em 2004, pilotos da Marinha dos Estados Unidos perseguiram um objeto branco sem asas, sem motores aparentes e capaz de acelerar de forma impossível sobre o Oceano Pacífico. O encontro foi registrado por radares militares, testemunhado por pilotos experientes e, mais tarde, confirmado oficialmente pelo Pentágono. O mais inquietante é que até hoje ninguém conseguiu explicar como aquele objeto realizava manobras que pareciam desafiar completamente as leis conhecidas da física. Curiosofobia. O Oceano Pacífico se estende como uma superfície infinita, enquanto navios da Marinha dos Estados Unidos realizam exercícios de treinamento próximos à costa da Califórnia em novembro de 2004. Dentro do cruzador USS Princeton, operadores monitoram telas de radar recém-atualizadas quando algo incomum começa a surgir repetidamente nos sistemas. Pequenos contatos aparecem a cerca de 80 mil pés de altitude, muito acima do espaço normalmente ocupado por aeronaves convencionais. Então, quase instantaneamente, aqueles objetos despencam em direção ao mar em velocidades que desafiam qualquer explicação simples. Em segundos, os sinais param próximos da superfície da água e permanecem imóveis. No início, muitos acreditam estar diante de falhas causadas pelos novos sistemas de radar. Isso acontece com frequência após atualizações tecnológicas. Mas havia um problema. Os contatos continuavam aparecendo todos os dias, durante quase 2 semanas, sempre repetindo movimentos impossíveis de ignorar. Os operadores do Princeton observam os alvos surgindo e desaparecendo em trajetórias impossíveis para aeronaves conhecidas. Não existem transponders identificando origem, nenhum plano de voo correspondente, nenhum sinal claro de atividade militar autorizada naquela área. Conforme os relatórios internos se acumulam, a situação deixa de parecer um simples erro eletrônico. E então, durante mais um exercício aéreo de rotina, a decisão é tomada. 2 caças FA-18F Super Hornet são desviados para investigar visualmente um dos contatos. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele encontro se transformaria em um dos casos militares mais conhecidos da história moderna dos objetos aéreos não identificados. Para os pilotos, parecia apenas mais uma interceptação de rotina no meio do oceano. O comandante David Fravor lidera a formação ao lado da piloto Alex Dietrich. Os caças avançam sobre o Pacífico enquanto o rádio transmite coordenadas fornecidas pelo Princeton. O céu está limpo, o mar calmo. Mas quando os pilotos chegam à área indicada, algo imediatamente chama a atenção. Abaixo deles, a superfície do oceano parece agitada de maneira estranha, como se uma enorme massa estivesse submersa logo abaixo da água. Ondulações circulares se espalham no mar vazio sem nenhuma embarcação visível. Fravor descreve aquela cena como algo fora do comum desde o primeiro instante. Não havia submarino aparente, destroços ou qualquer elemento que explicasse por que a água parecia estar fervendo em um ponto isolado do oceano. Então ele vê. Acima da área agitada surge um objeto branco, oblongo, com formato semelhante a uma cápsula ou um enorme comprimido. Sem asas, sem rotores, sem cauda, sem marcas visíveis. O objeto paira sobre a água realizando movimentos erráticos, mudando de direção de forma abrupta sem perder estabilidade. Fravor estima que ele tenha cerca de 12 a 14 metros de comprimento. E o detalhe mais inquietante não está apenas na aparência, mas na ausência completa de qualquer sinal de propulsão convencional. Nenhuma fumaça, nenhuma pluma de calor, nenhum ruído perceptível. Para pilotos acostumados a identificar aeronaves em segundos, aquilo simplesmente não se encaixava em nada conhecido. Enquanto o caça desce para se aproximar visualmente, o objeto parece reagir à presença do piloto. Ele começa a subir rapidamente, espelhando parte da movimentação do FA-18, como se estivesse observando cada aproximação. Dentro da cabine, David Fravor percebe que aquilo não está apenas pairando sobre o oceano. O objeto parece responder ativamente ao que ele faz. E nos segundos seguintes, aquele encontro deixa de ser uma simples identificação aérea para se transformar em algo muito mais difícil de explicar. Depois de semanas aparecendo nos radares da Marinha, aquele objeto finalmente surgiu diante dos pilotos. Você acredita que aquilo era tecnologia humana? Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte sua teoria aqui nos comentários.
O objeto branco continua pairando acima do oceano enquanto os caças da marinha circulam a área tentando entender o que estão observando. Dentro da cabine, David Fravor mantém os olhos fixos naquele formato incomum que parece ignorar completamente as regras normais da aerodinâmica. Não existem asas estabilizando o voo, não há entradas de ar, não há qualquer sistema visível capaz de manter aquilo suspenso sobre a água. Ainda assim, o objeto se move com precisão absoluta, mudando de direção sem desacelerar. Para pilotos militares experientes, identificar padrões de voo é algo automático. Helicópteros, drones, caças, mísseis, todos possuem limitações previsíveis. O problema é que aquele objeto parecia operar sem nenhuma dessas limitações. Fravor decide descer em direção ao alvo numa tentativa de aproximação mais agressiva. O caça mergulha em curva enquanto o objeto reage instantaneamente. Como se percebesse exatamente o movimento do piloto, ele sobe rapidamente para encontrá-lo. Durante alguns segundos, os dois parecem girar um ao redor do outro sobre o oceano vazio. O comandante percebe então que aquilo não está apenas se movendo aleatoriamente. Existe um comportamento inteligente respondendo à presença da aeronave militar. E é nesse momento que o encontro muda completamente de tom, porque deixa de parecer uma simples observação distante. O objeto passa a interagir diretamente com os pilotos. Então acontece algo que Fravor descreveria anos depois como impossível. Sem qualquer aviso, o objeto acelera de maneira instantânea e desaparece do campo de visão. Não há transição gradual de velocidade. Não existe aceleração progressiva como em aeronaves convencionais. Em uma fração de segundo, ele simplesmente deixa de estar ali. Nenhum estrondo sônico acompanha a manobra. Nenhum rastro de calor cruza o céu. Apenas vazio. Isso é uma das partes mais intrigantes do caso. Qualquer objeto realizando uma aceleração extrema dentro da atmosfera deveria produzir efeitos enormes. Calor, ondas de choque, ruído. Mas os pilotos não relatam nada disso. Dentro do USS Princeton, operadores observam os radares tentando recuperar o contato perdido. E então surge uma informação ainda mais desconcertante. O mesmo objeto reaparece quase imediatamente no chamado ponto CAP, o local pré-determinado onde os pilotos deveriam se encontrar após o exercício. A distância é de aproximadamente 60 milhas náuticas, cerca de 96 quilômetros dali. Para uma aeronave convencional, o trajeto exigiria vários minutos, mas o radar indica que o deslocamento aconteceu em menos de 1 minuto. Quando os dados de radar começaram a ser comparados com o relato visual dos pilotos, a situação deixou de ser apenas estranha, porque diferentes sistemas estavam registrando exatamente o mesmo comportamento anormal. O encontro termina sem interceptação, sem comunicação, sem identificação. Os caças retornam ao porta-aviões enquanto a conversa dentro das cabines e salas de comando muda completamente de tom. O que deveria ter sido apenas mais uma missão de treinamento agora ocupa todos os relatórios internos daquele grupo naval. E mesmo entre pilotos acostumados com situações extremas, existe a sensação silenciosa de que algo fora do comum havia acontecido sobre o Pacífico naquela tarde. Especialistas analisariam posteriormente aquelas manobras, estimando forças superiores a 1000 G em determinados movimentos. Para comparação, pilotos humanos começam a perder consciência sobre forças muito menores. Nenhuma aeronave conhecida em 2004 conseguiria sobreviver estruturalmente a algo assim. Mas o episódio ainda não havia terminado. Dias depois, outro piloto da Marinha receberia uma missão semelhante envolvendo o mesmo objeto. E dessa vez, algo finalmente seria registrado em vídeo, criando uma das gravações militares mais discutidas do século XXI. Um objeto sem asas, sem motores visíveis e capaz de desaparecer em segundos diante de caças militares. O que você acha que os pilotos realmente perseguiram naquele dia? Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe a sua opinião aqui embaixo. Dias após o encontro vivido por David Fravor e Alex Dietrich, outro grupo de pilotos da Marinha recebe ordens para investigar contatos semelhantes detectados pelos radares do USS Princeton. Entre eles está Chad Underwood, responsável por operar sistemas avançados de rastreamento e sensores infravermelhos em seu FA-18 Super Hornet. Diferente do primeiro encontro, aquela missão carregava um clima diferente dentro das comunicações militares. Agora, os pilotos já sabiam que algo incomum estava sendo monitorado no Pacífico. Os relatos anteriores haviam circulado rapidamente entre os esquadrões,
E quando pilotos experientes começam a descrever o mesmo tipo de objeto com detalhes semelhantes, a curiosidade naturalmente aumenta dentro das operações aéreas. Enquanto sobrevoa a área indicada pelos radares, Underwood consegue capturar o alvo utilizando o sistema FLIR, uma câmera infravermelha projetada para rastrear aeronaves e ameaças em grandes distâncias. Na tela do sensor, surge um pequeno objeto branco se movendo contra o fundo escuro do céu. O formato não é totalmente nítido, mas o comportamento chama a atenção imediatamente. O alvo parece acelerar, mudar de direção e manter estabilidade sem apresentar sinais visíveis de propulsão convencional. O mais importante daquele vídeo não era apenas a imagem em si, era o fato de que agora existia um registro militar oficial acompanhado por dados de radar e testemunhos visuais de pilotos treinados. Durante anos, o vídeo circula de forma restrita entre militares e pequenos grupos ligados à investigação de fenômenos aéreos não identificados. O caso permanece praticamente desconhecido do grande público até que, anos depois, as imagens começam a vazar na internet. Inicialmente, muitos acreditam se tratar de material falso ou algum tipo de montagem. Mas em abril de 2020, o próprio Pentágono confirma oficialmente a autenticidade dos vídeos registrados pela Marinha dos Estados Unidos. Esse momento muda completamente a dimensão do caso. Pela primeira vez, o governo norte-americano admite publicamente que militares gravaram objetos aéreos que continuam sem identificação oficial. As gravações passam a ser analisadas por especialistas, engenheiros aeroespaciais e ex-membros das Forças Armadas. Discussões surgem em torno das acelerações extremas, ausência de asas, falta de calor de exaustão e mudanças bruscas de direção registradas pelos sensores. Alguns sugerem tecnologia militar secreta desenvolvida em programas classificados. Outros afirmam que nenhuma engenharia conhecida em 2004 seria capaz de reproduzir aquelas características sem destruir completamente a estrutura do veículo. E existe outro detalhe importante. Mesmo hoje, mais de 20 anos depois, nenhuma empresa, governo ou programa militar assumiu publicamente possuir uma tecnologia compatível com o que foi descrito pelos pilotos naquele encontro. Com o passar do tempo, David Fravor e Alex Dietrich começam a testemunhar publicamente sobre o caso em entrevistas, documentários e audiências oficiais. Ambos mantêm versões consistentes sobre o que viram naquela tarde sobre o Pacífico. Não falam em origem extraterrestre, não apresentam conclusões definitivas. Apenas descrevem um objeto que parecia operar além das capacidades conhecidas da aviação moderna. Talvez seja exatamente isso que torna essa história tão inquietante. Mesmo depois de vídeos oficiais, testemunhos militares e registros de radar, a principal pergunta continua sem resposta. Porque no fim, o chamado tic-tac permanece suspenso entre explicações incompletas, tecnologia desconhecida e um dos encontros militares mais misteriosos já registrados oficialmente. E enquanto novos relatos sobre UAPs continuam surgindo ao redor do mundo, aquela perseguição sobre o Oceano Pacífico ainda deixa uma sensação desconfortável dentro das Forças Armadas. Talvez existam objetos cruzando os céus da Terra que a humanidade simplesmente ainda não consegue compreender. E enquanto o Pentágono continua admitindo que existem objetos registrados sem explicação definitiva, casos como o do tic-tac seguem alimentando uma pergunta inquietante sobre o que realmente cruza os céus da Terra. Se você gosta de histórias reais envolvendo mistérios militares, tecnologia desconhecida e casos que desafiam a lógica, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.